Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bem. Então, estamos iniciando mais um webinar da Fronius. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês, apresentar sempre novos conteúdos a respeito dos inversores da Fronius. Quem está falando aqui com vocês é o Bruno. E hoje eu estou aqui junto com o nosso novo integrante da equipe técnica da Fronius, que é o João Paulo Siqueto. Tudo bem, João Paulo? Alô, oi Bruno, tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia a todos. Aqui quem fala é o João Paulo Siqueto. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. No webinar de hoje eu serei responsável pelas perguntas. Então, qualquer questionamento ou dúvidas que vocês tiverem, podem ir ali mandando pelo chat, que eu vou respondendo no decorrer do webinar. E ao final da nossa apresentação, eu vou fazer um levantamento das melhores e principais perguntas e vamos passar a todos. Tudo bem? Não, legal, João Paulo. Então, pessoal, é muito importante que vocês mandem perguntas no decorrer da apresentação. Não deixa tudo para o final, não, né? Pode já mandar, assim que surgir uma dúvida, já manda na hora. É bem importante que a gente vai selecionando, assim, aquelas perguntas que vão ajudar todos para responder no final para vocês. Beleza? Então, vamos ao que interessa, né? Vamos falar no datasheet dos inversores. Então, essa é a agenda do webinar de hoje. Primeiro de tudo, a gente vai fazer ali uma visão geral sobre a folha de dados dos inversores da Fronius, né, sobre o datasheet. A gente vai fazer isso diretamente do site da Fronius. Depois, eu separei algumas perguntas frequentes, né, que, assim, com a nossa experiência no suporte técnico, as pessoas sempre fazem. Então, a gente vai tentar esclarecer, principalmente essas dúvidas mais frequentes e, assim, as dúvidas de todo mundo, né, por assim dizer. E no final, como a gente estava falando, vai ter a sessão de perguntas. Então, já manda sua pergunta assim que tiver dúvida, que no final a gente responde. Tá certo? Então, vamos lá. Análise da folha de dados dos inversores. Eu vou abrir aqui para vocês o site da Fronius do Brasil. Certo, pessoal? Então a gente teve alguns problemas técnicos, mas já voltamos. Então, basicamente, esse é o site da Fronius do Brasil. Então, quando você entra no site da Fronius, você pode selecionar aqui, nessa aba, o site da Fronius do Brasil. Eu vou fazer o passo a passo desde o começo, né, para não ter dúvidas. Então, beleza. Então, essa daqui é a página inicial do site da Fronius. A gente clica em Solar Energy. Depois a gente vai aqui embaixo. Tem produtos. Dentro de produtos, tem a aba Inversor. A gente clica em Inversor. E aqui tem todos os equipamentos que são comercializados aqui no nosso país. Hoje, a gente vai escolher um datasheet. Basicamente, assim, todos os datasheets dos inversores são basicamente iguais, né? Tem os mesmos parâmetros e só muda os dados no final. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um como exemplo, por exemplo, vou pegar aqui o primo 5, para mostrar para vocês ponto a ponto, né? O que significa cada ponto ali do datasheet do equipamento. Esperar carregar. Pronto, né? Então, esse daqui é o Fronius Primo. Aqui, você consegue ver o datasheet de toda a linha Primo, desde o 3 até o 8.2. A gente vai analisar esse do 5 mesmo. Então, dados técnicos. O primeiro dado é referente à quantidade de MPPTs, né? Então, a gente vê aqui que o Primo 5 ele tem 2 MPPTs. O segundo ponto é a respeito da corrente máxima de entrada. É importante salientar também que o site da Fronius é um site novo e a tradução ela ainda não está muito certa, né? A tradução ela foi feita meio que por meio daquelas traduções automáticas, então a gente vai corrigir isso nos próximos dias. Pode ter alguns pontos aqui que não correspondem muito bem ao nosso português, né? Que a tradução soa um pouco estranha.
mas a gente já vai alterar esses parâmetros, tá bom? E os dados dos inversores estão corretos, é só a tradução que está um pouco estranha. Então, vamos continuar. Então, máxima corrente de entrada do inversor. Basicamente, essa daqui é a corrente de operação do equipamento. Então, a máxima corrente de operação do inversor vai ser 12 amperes. Agora tem a máxima corrente de curto-circuito do campo do módulo. Então, máxima corrente de curto-circuito do inversor, 18 amperes. O que isso significa? Significa que o inversor ele suporta 18 amperes na entrada, porém a máxima corrente de operação dele vai ser 12 amperes. Tá bom? Legal. Agora, faixa de tensão. A faixa de tensão do inversor Fronius Primo é uma faixa de tensão de 80 até 1000 volts, né? É até interessante esse ponto, porque o inversor Primo ele tem um dos maiores limites de tensão dos inversores monofásicos do mercado. Então, isso dá uma flexibilidade muito grande na questão do dimensionamento do equipamento. É um diferencial aí da Fronius. Então, alimentação de tensão inicial, 80 volts, significa que o inversor ele só começa a produzir quando ele recebe uma tensão na entrada de, no mínimo, 80 volts, certo? Tensão nominal, 710 volts. Então, 710 volts é a faixa de tensão em que o inversor vai ter a melhor eficiência na saída. Faixa de tensão de MPPT. Então, a faixa de tensão MPPT do inversor Primo 5 é de 240 a 800 volts. O que isso significa? Tem alguns pontos adicionais, né, nas perguntas frequentes, a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto, mas basicamente, dentro dessa faixa de 240 a 800 volts, é a faixa de tensão em que o inversor consegue atingir a sua potência máxima na saída, que é a potência nominal, né? Então, dentro dessa faixa, considerando ali a corrente de operação, ele consegue entregar os 5 kW na saída, que é a sua potência nominal. Agora, aqui a gente tem a faixa de tensão MPP utilizável, que é de 800 a 800 volts. Essa questão do 800 volts é interessante porque se você passar ali dos 800 volts, a tensão de circuito aberto provavelmente vai ultrapassar os 1000 volts. Então, é por isso que tem essa faixa de tensão de até os 800 volts. Faixa de tensão ali de operação, no caso. Quantidade de conexões em corrente contínua. Então, o inversor ali, no borne do inversor, tem duas entradas para MPP1 e duas entradas para MPPT2. E agora, o último ponto, é um ponto bastante polêmico, né? O pessoal pergunta bastante, que é a potência máxima na entrada do inversor. Quanto que o inversor suporta de potência na entrada? Então, o inversor, toda a linha Primo, ela suporta até 50% a mais da potência nominal. Então, nesse caso aqui vem mostrando a potência em kW-pico, que é de 7,5 kW-pico. Mas, no geral, assim, toda a linha Primo, isso a gente vai ver também nas questões de perguntas mais frequentes, né? Toda a linha Primo suporta até 50% de potência a mais na entrada. Legal. Agora vamos ver aqui a questão dos dados de saída. Potência nominal em corrente alternada, 5.000 watts. Aí, potência em volt-amperes, né? 5.000 volt-ampere. Legal. Potência máxima de saída. Esse é algum dos pontos que a tradução foi feita a tradução não está certo, né? Aqui seria a máxima corrente de saída, que seria 21,7 amperes. Acoplamento à rede, que seria a tensão de corrente alternada, né? Que é 220/230 volts. É interessante esse ponto, porque em algumas partes do Brasil a gente tem entre fase neutro 220 volts, em outras partes do Brasil a gente tem 220 volts entre fases. No caso do inversor, como se trata de um equipamento europeu, no borne do equipamento vai ter uma indicação de fase e outra de neutro. Mas mesmo se você tiver aquele tipo de rede que é 220 entre fases, você pode sim conectar a fase ali, teoricamente, no borne de neutro, né? Não tem problema nenhum.
O inversor, no fim das contas, ele funciona com diferença de potencial de 220 volts. Aí não importa se é fase-fase ou fase neutro. Então, frequência do equipamento, que é 50/60 Hz, se trata de um equipamento europeu também, né? Então, ele funciona nessas faixas de frequência. Limites de frequência, é configurável isso, né? Então, de 45 a 65 Hz, o inversor consegue funcionar normalmente. Fator de distorção harmônica, e também temos o fator de potência. Então, de fábrica, o inversor ele vem com um fator de potência configurado em 1, né, um fator de potência unitário, só que você pode fazer alteração se for necessário na sua instalação. Vamos falar um pouco agora dos dados gerais, né? Então, aqui vem falando sobre dimensão, altura, largura, profundidade, peso. Agora, um outro ponto interessante é o índice de proteção do inversor. O inversor, todos os inversores menores, né, os inversores da linha Primo ou o Galvo também, eles têm o índice de proteção IP65. Então, ele tem ali a proteção contra água, contra jatos de água e contra poeira também. Classe de proteção. Essa classe de proteção 1, ela está relacionada a uma norma IEC, né? Então, basicamente, isso significa que o inversor ele está de acordo com a norma IEC 62109-1. E a categoria de sobretensão também. Isso não está relacionado diretamente a DPS, a esse tipo de classe de proteção, mas está relacionado a uma faixa de proteção dentro dessa norma IEC 62109-1. Certo, agora vamos falar do consumo noturno. Então é menos de 1 watt, né? De conceito de consumo noturno. Conceito do inversor é o tipo de inversor. E ele é um tipo de inversor sem transformador, né? Como a maioria dos inversores atuais no mercado. Refrigeração é uma refrigeração forçada, né? O inversor possui ventiladores internos para controlar a temperatura. Montagem. Então o inversor ele pode ser colocado em ambientes internos ou externos, né, devido ao seu índice de proteção. Então ele tem um índice de proteção IP65, tem essa proteção. A faixa de temperatura de operação do inversor, que é menos 40 até 55 graus. Aí tem umidade do ar. E também tem a questão ali de altura máxima permitida em que você pode instalar o inversor. Então, acima de 4.000 metros de altura, acredito que a gente não... É bem difícil ter uma altura no mundo como um todo, né? Uma altura dessa para você instalar um inversor. Mas, assim, tem esse dado no datasheet, é importante, porque acima dessa altitude de 4.000 metros, a resistência do ar ela é diferente. Então, em corrente contínua, isso pode ocasionar muitos problemas ali para o funcionamento. Que, mais uma vez, a tradução ela está um pouco estranha, né? Tecnologia de conexão de corrente contínua. Basicamente, ela está dando informações sobre o borne de conexão dos cabos ali do inversor. Então, o inversor ele vai ter 4 bornes para o positivo, né, em corrente contínua, e também 4 bornes para a parte negativa de corrente contínua. E você pode conectar cabos de 2,5 até 16 milímetros. Agora, de corrente alternada. Então, esse inversor específico, ele tem 3 polos ali, né, na parte de corrente alternada. E a mesma coisa. Você pode conectar ali os cabos de 2,5 até 16 milímetros quadrados. Certificados e cumprimentos das normas. Aqui vem mostrando todas as normas que o inversor atende. Grau de eficiência. Esse grau de eficiência, ele até tem um asterisco aqui. Aqui tem 3 dados, né? Então, esse asterisco nos mostra, basicamente, que é a faixa de tensão em que o inversor tem determinada eficiência. Para ficar mais claro para vocês, eu vou mostrar no datasheet em PDF. Tá bom? O datasheet em PDF ele tem um gráfico ali para ilustrar toda a faixa de eficiência do inversor. Então a gente vai ver isso mais tarde. Dispositivos de proteção.
Então, o inversor ele tem uma medição de isolamento de corrente contínua, né? Então, antes de se conectar à rede, ele faz ali, ele mede a isolação em corrente contínua na instalação para ver se é seguro se conectar. Então, se não for seguro, se não tiver uma isolação de no mínimo 1 megaohm, o inversor não se conecta e vai emitir um status na tela, né? Tudo em razão de segurança. Comportamento de sobrecarga, o que isso significa? Como que o inversor limita a potência quando você faz overload? Então, basicamente, ele faz um deslocamento do máximo ponto de potência. A gente vai ver isso mais tarde como funciona também. O inversor ele possui, entre aspas, ali, né, o disjuntor de corrente contínua, mas na verdade é uma chave seccionadora. E também ele tem uma proteção contra a inversão de polaridade. Se por um acaso se confundiu, ligou a polaridade errada, o inversor ele não vai se danificar, né? Apenas vai emitir ali um status na tela indicando a polaridade errada. Parte de interfaces, né? As interfaces de comunicação do inversor. Então, o inversor ele tem ali as interfaces de comunicação WLAN e também via LAN, por meio desses protocolos, né? O protocolo SolarWeb, o protocolo Modbus TCP, Frônio Solar API, entre outros. Ele tem entradas e saídas digitais. Ele também tem uma entrada USB, que ele serve também como tomada. E basicamente essa entrada USB ela é bem interessante que você consegue fazer as atualizações de software do inversor e também em casos, talvez em um local remoto que não tem internet, você pode conectar um pendrive e gravar todos os dados de geração. Então ele praticamente vai gravar ali, né, todos os dados de geração numa planilha, que você pode consultar depois. O inversor também tem duas entradas RJ45, que é para você monitorar dois ou mais inversores, né, com uma só placa de monitoramento. Aquele famoso entrada in e aquela saída out, que o pessoal usa bastante. Saída da mensagem, mais uma tradução ali meio estranha, né? Mas basicamente é uma entrada de relé do inversor, né? Então, para gestão de energia, se você quiser colocar, por exemplo, um gerador de backup em paralelo com o inversor, dá para você configurar para quando o gerador entrar, o inversor ele parar de produzir, para não ter uma corrente reversa e coisas do tipo. Então, isso é configurável. O data logger do inversor ele é integrado, né? Então, você compra o inversor, ele já vem com a placa de monitoramento e é uma placa já acoplada ali no inversor, integrada. Entrada externa. Então, essa entrada externa é basicamente para aqueles DPS que tem aviso, que tem sinal de aviso, né, na saída. Então você consegue configurar o inversor para, por exemplo, quando o DPS atuar, mostrar um status na tela do inversor, ou ele parar de produzir. Isso é configurável, né? Você consegue fazer ali dentro do menu do inversor. O inversor também tem aquela RS485, né? Para os protocolos de comunicação Modbus RTU e entre outros. Então, basicamente, esse datasheet que aparece aqui no site da Fronius é o mesmo que você tem em PDF. Se a gente ver aqui do lado direito, na aba Downloads, você consegue fazer o download da versão em PDF também. Agora, voltando para aquela questão de eficiência do inversor que a gente viu aqui. Então, grau de eficiência do inversor. Eu tenho aqui aberto a versão em PDF do inversor. A gente consegue ver aqui que os mesmos dados de eficiência, né, que estavam no site estão aqui também. Como que funciona? 5% da potência nominal do inversor. Como que o inversor vai se comportar no quesito eficiência? A gente vai ver aqui no gráfico. Então, olha aqui, ó, com 10% da potência nominal, em 270 volts, o inversor vai ter essa faixa aqui de eficiência. Se for em 710 volts, vai ter a linha vermelha de eficiência. E se for em 800 volts, vai ter a linha cinza de eficiência. Então,
Basicamente, aqui em cima, a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Aqui é com 270, aqui é com a tensão nominal do inversor, né, 710 mais ou menos, e aqui é com a tensão máxima permitida. É a faixa de eficiência em relação à potência instalada. 5% de potência instalada, 10%, entre outros. A gente consegue ver por esse gráfico que basicamente ali com 50% da potência instalada, você praticamente já tem o índice de eficiência máximo do inversor. Então esse é um dado bem interessante ali e um diferencial para os inversores da Fronius. Aqui no canto a gente também tem o gráfico em que o inversor começa a limitar a potência de saída em relação à alta temperatura. Então a gente vê que em tensões mais baixas, né, em 270 volts, por exemplo, isso no primo 8.2, o inversor ele vai reduzir a potência de saída em relação à temperatura mais cedo, né, em temperaturas mais baixas. Em tensões maiores, isso ocorre com temperaturas bem mais altas. Então, basicamente, esses são todos os dados do inversor, né? E é interessante o ponto que a gente pode destacar na parte dos inversores trifásicos. Deixa eu voltar aqui, vou mostrar para vocês. É um ponto que o pessoal normalmente tem muita dúvida, né? Em relação à tensão de conexão dos inversores em corrente alternada. Aqui. Então, por exemplo, esse daqui é o CIMO 12.5, né, 380 volts. Na tensão de acoplamento à rede, né, na tensão de corrente alternada, vem trazendo o valor 400/230, né, ou 380/220. E muitos acabam achando que o inversor ele funciona tanto em 380 quanto em 220. Mas como que funciona? O 380 está informando a tensão de conexão entre fases, né? Então, entre fase e fase, a rede ela tem que ter 380 volts e em 220 volts ela tem que ser entre fase e neutro. Então, por exemplo, se vocês virem ali no datasheet do inversor que tem um 380/220, a tensão de conexão do inversor é 380 volts. Se tiver 220/127, é o famoso CIMO Brasil, que a conexão é trifásica 220 volts. Então, basicamente, esses são os pontos principais ali do datasheet do equipamento. Agora a gente pode dar sequência às perguntas frequentes. Então vamos lá. Primeira pergunta, né? Será que o rastreador MPPT ele funciona fora dessa faixa MPPT? É uma pergunta que a gente recebe bastante, né? Vamos pegar aqui o exemplo do Fronius Primo 5. Então, o Primo 5 ele tem uma faixa de conexão, uma faixa de tensão ali de 80 a 1000 volts. Só que a faixa MPPT dele é de 200 a 800 volts. Será que entre 80 a 200 o MPPT vai funcionar? Será que você vai ter alguma perda relacionada a isso? Então vamos ver, para ficar mais claro, né? A gente tem esse gráfico aqui que basicamente são os gráficos referentes aos módulos, né? Então aqui a gente tem corrente e o nível de tensão. Então corrente e o nível de tensão aqui do lado. Basicamente, fora da faixa MPPT, não faz muito sentido o inversor utilizar o rastreador. Por quê? Essa daqui é a faixa de potência, né? A curva de potência. Em tensões mais baixas, se a gente ver aqui, vamos supor que esse 0.2, esse 0.1 e o 0.2 seria a faixa ali de 80 a 200 volts. Se a gente observar nessa curva, sempre a maior tensão vai ser a melhor potência. Então, em tensões mais baixas, praticamente não faz muito sentido utilizar o MPPT. O MPPT faz mais sentido em tensões maiores, né? Porque aqui você tem o máximo ponto de potência e perto do máximo ponto de potência já tem uma queda.
Então, a faixa de atuação ali do rastreador seria mais nesse ponto. Fora desse ponto, em tensões menores, sempre a maior tensão vai ser a maior potência também. Basicamente, é isso. Será que eu perco a garantia? Segunda pergunta, né? Será que eu perco a garantia do inversor fazendo overload de potência? A resposta é não, você não perde a garantia do inversor. Até porque esses dados de overload, eles estão descritos em datasheet. Então, é um dado técnico do inversor. Você pode sim utilizar esse overload. Como é que funciona o overload em toda a linha Fronius? Nos Fronius primo, né, na linha primo, o overload é de até 50%. Na linha Simo Brasil, overload de até 50% também, mas com ressalvas. Por quê? O Simo Brasil 10 e o Simo Brasil 12, ok, você pode chegar até 50%, mas no Simo Brasil 15, o máximo overload é de 40%, certo? Na linha Fronius Simo, né, o Simo 380, toda a linha tem 50% também de overload, de máximo overload, e na linha Eco, você pode chegar no Eco 25 e 27 até 37,8 kW pico. Então, o que isso significa? Basicamente, significa 50% para o Eco 25 e aproximadamente 40% para o Eco 27. Então, essa é a faixa de overload. Agora, a grande pergunta, né, que o pessoal sempre faz. Como será que o inversor reduz a potência de saída em questões ali de overload, né? Como será que isso funciona? Será que o inversor está dissipando toda aquela potência sobressalente nele? Será que está danificando ele, está reduzindo a vida útil? Então, vamos entender aqui como isso funciona. Aqui está um gráfico de geração, né? Um gráfico de geração de um Eco 25. A gente vê aqui que ele está cortando exatamente 25 kW na saída. E em azul é a tensão de corrente contínua desse inversor. Então, se a gente observar, tem uma redução de tensão devido à alta temperatura do módulo, né? Então, vai chegando próximo ao meio-dia, a tensão do módulo naturalmente vai caindo. Porém, quando chega nessa parte aqui que o inversor começa a cortar a potência de saída, a gente observa nesse gráfico que tem um aumento de tensão de corrente contínua. E é exatamente isso que o inversor faz. O que ele está fazendo? Em vez de dissipar toda essa potência nele, ele está deixando de aproveitar a potência dos módulos, né? Então, nada está sendo dissipado nele. Não está tendo nenhum tipo de esforço a mais do inversor. Ele simplesmente está aumentando ali a tensão de operação dos módulos. Então, basicamente, esse foi o nosso webinar. Agora a gente vai ver aqui com o João Paulo se tem algumas perguntas, né? Parece que tem muitas perguntas aqui do pessoal. Vamos ver o que a gente pode responder. Bom, pessoal, no decorrer do webinar eu já fui respondendo algumas perguntas, tá? Que foram sendo feitas. Muitas pessoas perguntaram se esse webinar vai estar disponibilizado posteriormente. E sim, tá? Ele vai estar disponibilizado no nosso canal do YouTube, Fronius Solar. Inclusive, se vocês entrarem lá, nós já temos todos os webinars antigos estão postados lá naquele canal, tudo bem? Então, ele é muito interessante para vocês verificarem. Bem, vamos aqui a algumas perguntas que eu separei. Temos aqui a pergunta do Alex Valarindo. O Alex pergunta se, em algum momento, o inversor tem necessidade de curto-circuitar as strings. Bem, Alex, esse caso aqui era o que o Bruno estava dizendo com relação à corrente máxima de cada MPPT, né? Acredito que é com relação a isso a sua pergunta. Que no caso do inversor primo de 5 kW, por exemplo, ele tem limite de 12 amperes de entrada, e que seria essa corrente de funcionamento, e um limite de 18 amperes de corrente de curto-circuito. Então, quando que você precisa unir os dois MPPTs? Né? Você une o 1 com o 2. É justamente naqueles casos que a corrente de funcionamento do seu sistema vai ultrapassar esses 12 amperes, né? Ou mesmo os 18 do curto-circuito.
Então, naquele caso que você utilize 2 ou 3 strings, é aconselhado sim você fazer um jumper entre o MPPT 1 e 2. Legal esse ponto que o João Paulo falou. Eu, inclusive, tinha até esquecido, né? Eu tinha anotado para falar, mas eu acabei esquecendo de falar. Espera só um momento. Certo, então é interessante aqui no caso do Frânio Simo 12.5, né? Então, em cada MPPT, esse limite de corrente que está descrito aqui é por MPPT. Então, por exemplo, na MPPT1 tem um limite de operação de 27 amperes, na MPPT2 tem um limite de 16.5. Se você for utilizar só uma MPPT, quando você faz o jumper entre as duas, esse limite aqui vai aumentar, basicamente vai somar, né? O limite vai somar e você vai ter um range muito maior ali de corrente de operação. Mas muito bem lembrado aí. Muito bem. A próxima pergunta é aqui do Wagner Augusto. Ele gostaria de saber como proceder com a manutenção preventiva do inversor, como a limpeza das ventoinhas, por exemplo, dado de 1 ano de instalação. Bem, Wagner, os nossos inversores, eles não necessitam de uma manutenção preventiva, tá? Daí que, até lembrando, com relação ao grau de proteção deles, que é, no caso do Primo, IP65, e o Simo e o Eco, IP66. Ou seja, eles não têm, realmente não existe, que é o caso dos inversores que tem aqueles dissipadores de calor ao redor do inversor, né? Onde seria necessário estar fazendo a limpeza daqueles dissipadores. Nos nossos inversores, como tem essa ventilação ativa, não é necessário você fazer a manutenção preventiva, tudo bem? O Lúcio Rosa pergunta aqui se existe tolerância em exceder a corrente de entrada máxima de entrada. E se isso acontecer no funcionamento do sistema fotovoltaico, quais os impactos para o inversor e para a transformação de energia de corrente contínua para corrente alternada? Bem, Lúcio, se você exceder a corrente máxima permitida pelo inversor, que, mais uma vez, no caso do Primo, de 5 kW, seria os 18 amperes, isso danificaria, sim, o inversor, tá? Então, você tem que sempre trabalhar dentro dos limites de corrente e tensão ali do inversor, tá? E caso você tenha algum arranjo de string que ultrapasse esse limite, o indicado seria fazer o jumper entre um MPPT e o outro, assim como a gente estava discutindo até há pouco. É claro que também respeitando a instalação do seu sistema, né? Todos os módulos para a mesma orientação de MPPT. Aqui, o Lincoln Souza faz a pergunta: posso ligar um Primo numa rede trifásica? Sim, Lincoln, não tem problema nenhum. Os inversores, eles são monofásicos, 220, da linha Primo, não tem problema nenhum de você fazer a ligação em uma rede trifásica. O Jorge Alberto pergunta, fala: bom dia, na escolha de fusível de proteção de entrada, devemos estabelecer o limite com base na corrente de curto-circuito ou na corrente máxima de entrada? Bem, Jorge, para dimensionamento do fusível, aí já é uma questão que é um pouco afora do inversor, mas para fazer isso você deve levar em consideração a corrente reversa que o módulo possui, tá? Então é esse o parâmetro que você vai utilizar para dimensionar o fusível. Então seria datasheet dos módulos. O Alex aqui, deixa eu ver, ele faz mais uma pergunta, ele diz: dá para selecionar para trabalhar em 220 ao invés de 230 volts em corrente alternada? Bom, Alex, os inversores, no caso do Primo, eu estou falando do Primo, tá? Que foi o exemplo que a gente deu. Você pode fazer o equivalente para qualquer outra linha de inversores. Então, o Primo, ele suporta trabalhar entre 180 e 270 volts, assim como estava no datasheet. Então, em qualquer tensão nessa faixa, você consegue trabalhar, tudo bem? O Wagner Augusto pergunta: todo Primo suporta 50% a mais de potência nominal, independente da região? Aqui a região que você disse, eu acredito que é qualquer região do Brasil, né?
Então, sim, todo o primo ele suporta esse 50% a mais de overload, de sobrecarga, sendo que desde que você respeite os limites de tensão e de corrente. O Francisco Bezerra pergunta, posso aumentar o range para entrada de tensão, para o inversor não ficar desarmando? O que eu posso fazer? Então, Francisco, os inversores, eles vêm pré-configurados. Vamos dizer, o primo na faixa de 220 volts, ele vem com uma configuração de 10% para mais ou para menos de tensão que ele vai suportar. Qualquer faixa que ele ultrapasse essa tensão, ele vai desarmar, tá? Então, aí tem que ser estudado qual que é o seu caso, se é necessário realmente fazer esse aumento, né, na faixa de tensão, mas é possível sim, tá? Com o código no menu Prof, você consegue aumentar essa tensão até os 270 volts. Certo. A gente tem uma outra pergunta aqui que é bem interessante. Quando se faz a ponte ou jumper, né? É uma pergunta do Wagner Augusto. Então, quando se faz a ponte ou jumper da MPPT 1 para MPPT 2, será que se deve desativar a MPPT 2 no display? Sim. Isso é importantíssimo, não pode esquecer de maneira nenhuma, né? Então, quando você faz o jumper, tem que desativar sim a MPPT2. Por quê? Senão, os dois rastreadores, eles vão ficar funcionando em conjunto e eles vão estar em paralelo. Então, um vai ficar meio que interferindo no funcionamento do outro e vai gerar uma perda de geração muito grande, né? Vai gerar um conflito muito grande. Tá. O Fábio José pergunta, tem um cliente que já está em funcionamento pelo portal SolarWeb, verifiquei que tem atualização no firmware. Eu posso fazer essa atualização? Se sim, como posso realizar? Sim, Fábio, você pode realizar as atualizações que estão disponíveis no SolarWeb, tá? É sempre indicado você atualizar, que sempre quando lançamos uma atualização é justamente para trazer melhorias para o seu equipamento, tá? Bom, então entraram várias outras perguntas aqui no decorrer desse momento que eu estava respondendo, então eu vou lendo as perguntas, talvez pode ter algumas repetidas, tá? O Lucas André pergunta, nos inversores trifásicos, em dados de entrada, a corrente de entrada ICC apresenta dois valores diferentes. Isso seria o valor admissível para cada MPPT? Não o valor admissível, né, Lucas? O valor admissível você vai ter no datasheet. Esses dois valores que você tem ali no inversor é justamente o de cada MPPT. Então, você vai ter lá a corrente do MPPT1 e a corrente do MPPT2. Esses dois valores aparecendo conforme funciona o sistema. Pessoal, legal, a gente recebeu muitas perguntas, nesse webinar, pessoal, foi bastante participativo, foi muito bom. A gente tem um limite de tempo, né, que a gente não pode ultrapassar, então, na transmissão, a gente vai encerrar a transmissão, tá bom? Foi muito legal, gostaria de agradecer também a toda a audiência que a gente teve, é muito importante toda a audiência que a gente recebeu, não só nesse webinar, mas também em todos os webinars que a gente já fez no decorrer desse ano e também no decorrer do ano passado. Foi um projeto muito legal que a gente iniciou, e por causa dessa audiência que a gente está continuando nesse projeto, né? E meio que nessa segunda temporada vai ter muita coisa legal, vai ter novidades, tá bom? Então, a gente agradece bastante essa audiência. Sugestão para os próximos webinars, vocês podem sempre mandar para o saque da Fronius. Dúvidas a respeito do suporte técnico, vocês podem enviar ali para o pv.service.brasil@fronius.com e também ali ligar na nossa central de atendimento. Questão de vendas.solar@fronius.com. Bem, pessoal, é isso então. Assim como o Bruno comentou, a gente teve um grande número de perguntas. Todas essas perguntas nós vamos procurar respondê-las, tá? Após o término do webinar. A gente vai pegar elas aqui uma por uma e vai mandar em específico para quem fez a pergunta. Seria isso que nós temos para passar hoje. Muito obrigado pela audiência de todos, espero que tenha gostado, e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Muito obrigado e grande abraço. Tchau, tchau.